Boa noite, Bernardo. Aqui, sua direita. Boa noite. Betel, GE. Globo. Não tem como fugir do assunto da arbitragem, né, que acabou ficando evidenciado ali na reta final, uma decisão que depois até analisando imagem e tudo mais, imagino que você possa ter visto, talvez um pouco precipitada, queria a sua avaliação, logicamente, o que você achou da arbitragem, especificamente nesse lance, mas também no contexto geral, e a sua avaliação da partida em todo, que você achou do desempenho do Cuiabá, se você acha que ficou mais perto da vitória, se teria que ter um vencedor, seria o Cuiabá ou não seria bem por aí? Certo. Boa noite a todos. Gostaria de poder abrir essa coletiva parabenizando os meus atletas, né, pelo empenho, pela dedicação, pelo segundo tempo que nós fizemos. Acredito que se teria uma equipe para sair com a vitória aqui, seríamos nós. Infelizmente, teve uma influência sim da arbitragem, né? Está aí para todos verem. Um lance onde ele deveria ter deixado o lance continuar até o final, para daí, né, analisar. Teve convicção ali na hora da marcação e depois voltou atrás. E aí a reflexão que eu deixo aqui é a seguinte: se isso acontece no Maracanã, na Arena Corinthians, como seria? Será que seria igual? Eu espero que sim, mas eu tenho minhas dúvidas. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Então, o que eu posso dizer é que a gente fez um grande segundo tempo, foi um segundo tempo de uma equipe só, né? Poderíamos ter saído com a vitória, produzimos para isso, precisamos melhorar em alguns aspectos, mas já mostramos evolução em um espaço curto de tempo. Agora o que a gente precisa é recuperar os jogadores e nos preparar bem para o próximo desafio, que é fora de casa. Boa noite, Bernardo, do Sport TV. Você falou sobre essa melhora no segundo tempo. A partida contra o Criciúma também houve essa evolução de um tempo para o outro. Só que no jogo anterior você fez alguma mexida no intervalo que fez uma mudança. Hoje você não fez mudança nenhuma em questão de jogadores, mas sim você até me passou foi a respeito da pressão que você utilizou com os jogadores para que o Cuiabá pudesse pressionar e conquistar a posse de bola, chegar no último terço. E eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre as várias jogadas aéreas. No primeiro tempo, o Juventude chegou em duas oportunidades, de novo pelo alto, e depois teve uma bola alçada e na velocidade do atacante desperdiçou o gol. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa correção da parte aérea e também essa mudança de postura do Cuiabá sem você alterar o time. Sim. Quando você tem tempo de trabalho, você consegue fazer interferências no jogo no primeiro tempo. Quando você ainda está construindo um trabalho, é mais difícil. E não é coincidência que nós melhoramos no segundo tempo das partidas, porque a gente conseguiu, no intervalo, ter uma abordagem de correção, né, e colocar para eles o caminho que a gente precisava buscar para encontrar, né, o volume ofensivo que a gente precisa, né, criar expectativas de gol maiores para buscar a vitória. E hoje não foi diferente porque não fizemos uma alteração, né, em relação a peças, mas fizemos alterações relevantes em relação à nossa questão tática, né? Então, acho que o que eu posso falar em relação à parte tática é isso. Mas a gente alterou algumas questões, ajustou alguns posicionamentos e teve o domínio do segundo tempo. Os números estão aí, comprovam isso. 70% de posse de bola, né? Aumentamos de 3 para 9 finalizações no segundo tempo, tivemos chances claras, infelizmente, né, não saímos com a vitória por detalhes, né? E tem coisas que nós não controlamos, né, e a gente tem que olhar o saldo positivo. Em 6 pontos disputados, 4 ganhos. Se a gente continuar assim, a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos da temporada. Em relação à questão aérea, foi onde o Juventude ofereceu mais perigo, né, as bolas paradas, até porque eles são uma equipe muito forte nesse momento do jogo. Tem um batedor acima da média, um extra classe, 2, né, e que faz a diferença. Então a gente vai olhar para o jogo, fazer os ajustes necessários para a próxima partida. Mas o que a gente precisa agora é, como eu falei, recuperar bem os jogadores para a sequência. Bernardo, Luciano Feitosa, da Rádio 104, do SBT Esportes. O jogador Max
ele, desde quando vinha jogando competindo, não vem tendo um bom rendimento na equipe do Cuiabá. Nos últimos 2 jogos aqui na capital, jogando em casa, é nítido, quando você tira ele, a torcida vai. Você acredita que o torcedor está pegando um pouco no pé do Max, está sendo injusto? O que você vê aí da atuação do camisa 10, que é muito contestado aí pelo torcedor? O Max, acho que ele tem o mais importante, que é a minha confiança, a confiança dos companheiros dele. É um jogador de extremo potencial, já foi importante em temporadas anteriores, né? Uma temporada, acho que 22, 21, se eu não estou enganado, 21, né? Desculpa. Foi um jogador importante, né? Ajudou bastante naquela caminhada e não vai ser diferente nessa. Ele vai nos ajudar muito. Então, a gente precisa dele, assim como a gente precisa dos demais jogadores. Tá? Nessa altura do campeonato, nós não podemos perder ninguém. Então, eu entendo o torcedor, não concordo, mas eu entendo. Mas o Max tem a minha confiança, a confiança dos companheiros, e é isso que importa. Bernardo, boa noite. Boa noite. Eu acho que o Sauer, porque a contratação dessa jornada de transferências, estava um pouco tempo parado, desde maio não fazia uma partida. Queria saber de você, ele tem entrado no segundo tempo porque ele está ainda num processo de se adequar, de ganhar ainda mais recondicionamento físico, ou são por escolhas táticas ali da partida avaliadas por você? E também sobre a situação do Matheus Alexandre. Ele durante a partida teve que recolocar o ombro ali, depois você faz a substituição, entra a Raylan. É uma escolha tática também a entrada do Raylan para dar mais ofensividade, já que ele costuma ser um lateral que joga mais para frente, ou não? É por causa da situação do Matheus Alexandre que decidiu fazer essa substituição? Boa noite. O Sauer é um jogador que está chegando agora, né? Que precisa de um tempo de adaptação em relação à filosofia de trabalho, né? A cultura do clube, e isso leva tempo. Alguns conseguem se adaptar mais rápido, outros nem tanto. Então a gente está conhecendo, né, o Sauer no dia a dia, e se você olhar para a escalação, a gente vai jogo a jogo escolher as melhores peças para poder representar a gente da melhor maneira. Hoje o Sauer não iniciou, mas entrou, né? Jogadores que no jogo passado nem entraram, iniciaram jogando, e o nosso conhecimento sobre o elenco, né, nos permite isso, e os jogadores entendem que todos vão ser importantes nessa caminhada, né, e a gente conta com todos. Em relação ao Matheus, né, feliz em tê-lo de novo conosco. O Raylan nos ajudou fazendo uma outra função ali, né, a gente fica feliz de não ter sido nada grave com o Matheus, que ele pôde retornar, fazer 90 minutos e nos ajudar. Bernardo, Matheus, boa noite. Boa noite, Matheus. No momento atual do clube, nós precisamos pontuar, então a gente se apega aí que nós ganhamos um ponto em vez de perder dois, mesmo tendo jogado em casa. Mas o que eu queria que você falasse para nós é sobre a importância do Cuiabá, depois de 14 jogos, não tomar gol. Porque muitos gols, né? Então foram 14 jogos seguidos. O último jogo do Cuiabá não tomou gols, foi aqui em casa também contra o Atlético Goianiense. Então, na sua chegada, são 2 jogos, 2 gols, um gol sofrido, saldo positivo de 1. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses números, que é importante, uma vez que um pontinho aqui, 3 ali, que vai nos levar na Série B do Campeonato Brasileiro. Exato. Todos os jogos são importantes, valem 3 pontos, a mesma maneira, então, óbvio que gostaríamos de ter saído com uns 3 pontos, não foi possível, mas pontuamos, seguimos numa crescente. Se você buscar na minha primeira fala, né, na minha chegada, eu comento exatamente isso, que a gente precisava melhorar em relação à questão defensiva, não tomar gols é importantíssimo, nos aproxima da vitória. Hoje o saldo é positivo nesse aspecto, né? Ofensivamente, aquilo que eu falei de produzir mais, criar mais expectativa de gols, a gente também conseguiu se aproximar mais disso, né? No jogo passado conseguimos marcar, esse estivemos muito perto. Então eu vejo que a gente consegue, nesse espaço curto de tempo, em 2 jogos, já dar uma resposta, reagir, mostrar nossa cara. E com agora uma semana toda de trabalho, eu espero que a gente consiga
ir cada vez mais forte para os próximos jogos e continuar nessa crescente. É um campeonato difícil, que vão haver oscilações, mas eu vejo que a gente tem que comemorar bastante coisa. É uma pena a gente não poder hoje estar celebrando uma grande vitória aqui com o nosso torcedor. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Professor, uma das suas metas era reaproximar a torcida do clube. No jogo de hoje, já conseguiu perceber que esse objetivo está para acontecer até o final da temporada? Acredito que sim. Acho que se a gente olhar para os jogos, né, os 2 jogos, como a gente termina os jogos, isso diz muito. Né? A gente termina com a torcida em cima, vibrando, acreditando, nos apoiando. Né? Diferente, talvez, do primeiro tempo, quando a gente joga contra o Criciúma. Né? E eu entendo a desconfiança do torcedor naquela altura, naquele momento, mas eu acho que a gente provou que eles podem acreditar e confiar na gente, que nós vamos continuar lutando até o final. Vai ser difícil ganhar da gente aqui na nossa casa. Podem escrever o que eu estou falando. Tá? Então, o Juventude hoje saiu comemorando aqui o ponto. Eles sabem muito quanto custou esse ponto, eles têm que comemorar mesmo. E a gente sai daqui fortalecido, mais uma vez. Então, pé no chão, muito trabalho, mas o torcedor, acho que ele já pode acreditar que aqui na nossa casa a gente vai ser muito forte e a gente vai brigar até o final. Boa noite, é Camila da Rádio CBN. Boa noite. Eu queria, treinador, você falasse um pouquinho sobre a entrada do Pazinato, né? O primeiro jogo dele atuando no Brasileirão. Salvo engano, no jogo contra o Palmeiras, a gente viu algumas críticas em relação ao Walter, a torcida, né, mencionando 2 lances ali que ele teria falhado. Queria que você falasse um pouco o que é que você sentiu, né? O Pazinato pareceu bastante seguro, fez defesas importantes hoje. Se é possível adiantar, avalie a entrada dele mais vezes ou o Walter segue sendo o titular absoluto mesmo dessa equipe? Obrigada. Como eu falei, nós vamos pensar jogo a jogo. Né? O Walter é uma liderança, é um cara com uma representatividade muito grande. Feliz sou eu de tê-los como opções, 2 goleiros de alto nível. Né? Então, parabenizar o Pazinato pela partida que ele fez, muito seguro. Assim como o Walter também fez já ótimas partidas. Então a gente está bem servido na posição e vamos trabalhar jogo a jogo, o que for melhor para o clube, para aquele momento, para aquele jogo, vai ser a nossa decisão. Então estou muito satisfeito com os 2. Então agora é descansar e com calma pensar na sequência de jogos. Professor Bernardo, boa noite. Boa noite. Hoje, a referência na parte foi o Derek Lacerda como 9, uma função que ele já fez antes do campeonato. Merecimento total do Peter na convocação, mas até onde essa data FIFA atrapalha o clube? Tendo em vista que muitos outros clubes descansam, treinam, voltam a jogar. O Cuiabá não. Ele tem um jogo atrasado, tem data FIFA e tem a ausência do seu artilheiro. Quanto isso atrapalha o time do Cuiabá hoje? Pita é uma ausência, assim como os demais, né? Todos são importantes, todos fazem falta, né? Mas a gente tem alternativas dentro do elenco para suprir essas ausências. É uma questão que não cabe a mim, né, discutir em relação ao calendário, as datas FIFA. Alguns clubes se beneficiam disso, outros acabam sendo prejudicados, né? O Pita é um merecedor de estar onde está, a gente fica muito feliz por ele, né, nos representando muito bem também. Então, em alguns momentos alguém vai se beneficiar, outros vão se prejudicar, né, e faz parte do jogo, né? Então agora é aproveitar essa semana cheia, né, para poder trabalhar muito bem. É uma coisa que todo treinador sonha em ter, uma semana cheia para trabalhar, né, e a gente vai ter. Então, foco nisso, né, na recuperação deles e que a gente possa estar muito preparado para a sequência de jogos que vem pela frente.